dia, pessoal. Animados e animadas? Oxi, animados e animadas? Mas, gente, oxi, agora que a gente já começou a entrar num negócio que era massa, que é aprender regrinhas de integração. Essa semana ainda a gente vai ver, hoje e na quarta-feira, vamos ver 2 regrinhas de integração, uma a cada dia. Vocês fizeram exercícios no fim de semana? Fizeram, aproveitaram bastante a sessão de monitorias? Olha, estou de olho. Eu quero chamar a atenção num negocinho. Vários alunos vieram perguntar para mim e mandaram e-mail para o projeto, falando a respeito, por favor, calmando os ânimos, falando do estudo dirigido, que a nota não apareceu. Como é que a gente computa a nota do estudo dirigido? Você tem que executar as 2 etapas. O teste de nivelamento, que vai te indicar ou para aprofundamento, ou para o teste de revisão. Se você não executa essas 2 etapas, eu já disse para vocês que nunca vai aparecer 100% executado, certo? Porque é um programa tipo árvore. Se vocês não executam a primeira etapa e a segunda, na qual você é indicado, não é computabilizada a sua nota, tá? Não é computabilizada essa nota. Então, vocês precisam fazer até o fim, tá? Por isso que de várias pessoas não está aparecendo a nota do estudo dirigido, porque fez só o teste de nivelamento e mandou um beijinho para o sistema, tá bom? Tem que executar até o final. Temos pessoas nas salas auxiliares? Temos. Sala 8. Oi, pessoas, bom dia. Muito que bom, as máscarazinhas. Oi, pessoas, bom dia. Bom dia para vocês. Vocês são maravilhosos. Oi, people, daqui. Ai, que bom. Viu, gosto de gente animada assim mesmo. Enfim, hoje nós vamos falar de uma técnica de integração. Lembra que eu disse para vocês que vocês precisam treinar muito a técnica de substituição. Hoje, dentro da técnica de integração, que é a integração por partes, a gente vai ter vai ter inclusive substituição lá no meio. Então, para eu cair numa integração por partes, eu tenho que fazer uma substituição para depois integrar por partes. Então, vocês vão perceber que elas coexistem, tá? Não é sempre que você vai bater o olho numa integral e ela vai estar lá bonitinha, engraçadinha, só para você executar uma técnica. Tem, inclusive, algumas integrais que você tem que fazer mais de uma técnica. Às vezes, você tem que executar 2 vezes por partes, 3 vezes por partes, ok? Então, vocês vão perceber que, mesmo simples, mesmo assim, aparentemente, seria simples executar, às vezes você vai ter um certo trabalhinho, tá? Mas lembrando que qualquer tipo de técnica, ela aparece tão e exclusivamente para facilitar a sua vida. Se não está facilitando a sua vida, aquele não é o melhor método, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá. Para eu começar falando de técnica de integração por partes, eu vou recapitular algumas integrações que são mais imediatas, porque vai conversar, e aí a gente inicia, tá bom? Então, voltando aqui, o quadro 3, temos todas as integrais que nós vamos fazer ao longo desta aula. Tá? 2 aqui que eu coloquei, que são por substituição, e aí a gente amarra essas trigonométricas mais simples. E todas as outras aqui são por partes, tá? Finalizando com uma trigonométrica inversa, ok? A ideia é essa, tá? Se a gente não conseguir concluir até o final, novamente, não tem problema. Tá? Fiquem aqui essas integrais como sendo básicas para vocês. Corram até os monitores para que eles ajudem vocês. Tá? Essas daqui são integrações mais simples, tá? Mas que elas têm um porquê dessa sequência. Tá? Uma estratégia que você usa em uma, você acaba usando na outra, enfim. E vocês vão olhar nas notas dos professores que mais para frente... a gente vai trabalhar com potências
da variável x, seno e cosseno, tá? Vou comentar sobre isso já já, tá bem? Mas então já fica aqui para vocês darem uma pensadinha, para já tirar print, tirar foto, alguma coisa disso em relação a esse quadro, que hoje a nossa aula vai ser focada nessas integrais, tá bom? Ah, bom. Então, vamos começar? Vamos lá, voltar lá no nosso recordatário de algumas integrais que são imediatas, tá? Vamos lá, se você tem integral de uma constante em dx, qual que é essa integral? Kx mais sua constante arbitrária de integração favorita. Se você tem uma potência, qual que é a integral da potência? Soma 1 no expoente, divide por esse novo expoente, desde que esse camarada seja diferente de menos 1. Porque se você for integrar 1 sobre x, quantos milhão está isso? Ln do módulo de x, mais a constante arbitrária de integração favorita. Da exponencial, ela mesma. E aí vem as trigonométricas. A integral do cosseno, seno, porque quando você deriva seno, te dá cosseno. A integral do seno menos cosseno. A gente já viu a integral da secante ao quadrado, também é direto, que é tangente, e da secante vezes a tangente, que é secante de x. E aí, vocês poderiam me perguntar, bom, se a gente tem do seno e do cosseno, que são diretas, é natural te perguntar quais? Da tangente e da secante, não é isso? Então, se a gente faz da tangente e da secante, a gente amarrou todas todas as trigonométricas mais simples, certo? Certo? Sem potência, sem nadinha disso. Então, nós vamos fazer essas duas agora, que na verdade, para elas, a gente vai precisar da técnica de substituição. Com isso, a gente revisa um pouquinho de substituição, tá bom? Não é substituição trigonométrica, é só substituição mesmo. E aí, depois a gente começa na integração por partes, beleza? Então, beleza. Espero que essas básicas aqui estejam mais do que naturais para vocês, viu? Então, vamos lá. A primeira é integral de tangente de x dx. Alguém tem alguma alguém tem alguma sugestão? Faz igual. Isso. Então, a primeira coisa que eu vou olhar, muito que bom. Primeira coisa que eu vou olhar é como é que eu posso ver a tangente, né? A tangente eu posso ver como seno de x sobre cosseno de x dx, não é isso? Ok? Ok. E aí, se eu chamo, lembra que na técnica de substituição, a gente pegava uma função produto em que uma era derivada da outra? Ok? O seno, a derivada do seno é cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno, tá? Só que aqui a gente vai usar a mesma ideia que a gente tinha lá do ln de t sobre t dt, lembra? Mais ou menos aquela mesma estratégia. Então, a estratégia aqui é chamar cosseno de u, porque ele está no denominador, ok? E aí, o seno de u du, menos seno de u du, vai estar aqui em cima, não é isso? Sim? Então, tá bom. Então, vamos chamar u de cosseno de x. Quem é du em função de dx? Bom dia, gente. Quem é a derivada de cosseno? Menos seno. Então, aqui é menos seno de x dx. Ok?
Tá, agora eu consigo substituir lá, porque esse menos aqui, ele pode ficar do lado de cá, porque menos, menos, não tem problema. Seno de x dx eu tenho aqui em cima. 1 sobre cosseno é 1 sobre u. Não é isso? Então, tá bom. Então, como é que fica essa integral? 1 sobre u. Seno de x dx menos du. Olha a importância dos parênteses, tá? Se vocês colocassem menos, parece que você está subtraindo. Tá? Mas você coloca o menos no parênteses, você mostra que isso aí é um produto. Tá bom? Então, tá bom. Então, esse menos aí não influi nem contribui, então ele sai para fora da integral. Então, a minha integral agora, ela é da forma 1 sobre u du. Integral de 1 sobre u du é o quê? Ln do módulo de u. Então, fica o menos lá. Ln do módulo de u, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Eu integrei em u, mas eu tenho que voltar para x, né? Porque eu saí de x. É tudo uma igualdade, tá? Quando eu saio de u e vou para x, onde eu tenho 1, eu coloco cosseno de x. Então, isso aqui fica menos ln do módulo do cosseno de x, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Tá bom? Difícil? Não. Não é difícil. Vamos para a próxima? Dúvidas nessa? Dúvidas nessa? A estratégia aqui foi olhar a tangente como sendo um produto de duas funções. Como eu tenho que substituir quem está aqui em cima inteirinho do produto, a estratégia é chamar quem está embaixo de u. Seno de x dx é o que sobra, né? É exatamente o que sobra para ser o du do produto. Tá? E eu tenho que substituir absolutamente todo mundo. Absolutamente todo mundo. Eu estou saindo de uma integral em x e caindo em uma em u. Substituir absolutamente todo mundo. Tá bom? A próxima, então, a gente já tem nosso primeiro check. A próxima é a integral da secante de x dx. Essa integral, ela é um pouquinho trabalhosa, no seguinte sentido, que a gente vai ter que fazer uma estratégia para resolvê-la, tá? A gente vai ter que usar alguma artimanha para transformar ela, tá? Então, eu julgo essa sendo uma integral um pouco mais trabalhosa, tá bom? Mas é importante a gente saber ela, tá? Inclusive essa estratégia. Então, vamos lá. Não vai caber aqui ou vai? Se não couber, eu uso de cá. Tá bom. A integral da secante de x dx. Alguém sabe qual que é a estratégia que a gente faz? Maravilhoso. Acho que tem gente que está estudando por aqui. Então, qual que é a estratégia? Eu vou olhar a secante como sendo o produto, vou multiplicar e vou dividir pelo mesmo elemento, tá? Vou multiplicar e dividir pelo mesmo elemento. Então, eu estou multiplicando por 1, concordam comigo? Sim? Se eu multiplico e divido por secante de x mais tangente de x, ou seja, estou fazendo isso em cima e embaixo, ok? Aqui em cima eu fico com o quê? Fico com a secante ao quadrado de x, mais tangente de x vezes a secante de x, todo mundo embaixo, por secante de x, mais tangente de x, certo? Fiz só uma distributiva no numerador e arrumei esse produtinho. Concordam que isso daqui é a secante de x, concordam comigo? Se isso aqui é secante de x, isso aqui também é secante de x. Então, ao invés de olhar para essa integral, eu vou integrar esse quociente. Beleza? Estão comigo? Estão comigo? Então, beleza. Então, eu não fiz substituição nenhuma, tá? Eu fiz só uma manipulação algébrica, ok?
Então, eu vou olhar para a secante ao quadrado de x, mais a tangente de x vezes a secante de x, sobre tangente de x mais secante de x dx. Ok? Meio feião? Meio feião. Meio feião. Alguém tem alguma estratégia novamente? Vamos pensar como a gente pensou aqui em cima. Vamos tentar chamar o denominador de alguma coisa. E ver o que é a derivada desse denominador. Tá bom? Então, eu vou chamar. Não tá legal, né? Isso aqui tá esteticamente desagradável. Vou escrever essa relação do lado de cá. É a secante de x. Secante de x mais tangente de x. Aí, sono. Secante de x mais tangente de x. Isso aqui fica secante ao quadrado de x mais tangente de x vezes secante de x sobre tangente de x mais secante de x. Alright, porque daí aqui eu consigo apagar e aí a gente tem mais lugar livre. Então, a estratégia é usar a mesma técnica lá de cima, que é chamar o denominador de u. Se eu chamo o denominador de u, que é a tangente de x mais secante de x, quem é du em relação a x? Du vai ser derivada da primeira mais a derivada da segunda, certo? Em relação a x. Qual que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Qual que é a derivada da secante? Tangente vezes secante ou secante vezes tangente. Dx, né? Dx. Olha só para você ver que esse camarada, secante ao quadrado mais tangente vezes secante dx, é exatamente o nosso numerador, não é isso? Viu? Então, essa integral em x fica esse monstrinho, mas em 1 ela fica mais agradável, né? Ela vai ficar como em 1? Vai ser a integral. Aqui em cima, tudão é o quê? Tudão. Lá em cima é o quê? Du. E isso aqui é u. Certo? Certo? Bom, então tá bom. Qual que é a integral de du sobre u? Se vocês sabem aqui, vocês sabem aqui, né? Ln do módulo. Povo dormindo. Quem é u em relação a x? Tangente mais secante. Então, isso aqui é ln da tangente de x mais a secante de x mais sua constante arbitrária de integração favorita. Okay. Em algumas provas, já caiu isso? Já. Eu gosto de integrais assim? Não. Por que eu não gosto de colocar em provas integrais assim? Porque você tem que tirar da cachola um troço, né? Então, se a gente cair em algum momento a integral da secante, vocês não precisam fazer isso. Usem esse resultado. Estão acordados comigo? Então, agora, naquela mesma tabelinha, a gente pode inserir a integral da tangente de uma vez e pode inserir a integral da secante de uma vez, tá? Vocês não precisam ficar fazendo esse rolê toda vez. Tá massa? Então tá massa. Opa!
Porque, na verdade, a gente vai usar essa integral para fazer outras integrais, tá? E a ideia é a gente vai cair em alguma coisa mais a integral da secante de x, sacou? E aí a da secante a gente já sabe, tá? ln do módulo da secante mais a tangente, tá? Beleza? Então, beleza. Agora sim, vamos nas partes, né? Integração por partes. Quando eu comentei com vocês, esperar um pouquinho. Na aula passada, quando eu comentei com vocês a técnica de integração por substituição, eu disse que lá a gente tinha uma composta de funções, né? Quando que a gente usa a integral por substituição? Quando você tem uma composta de funções, ou quando você tem um produto de funções, em que uma é marromeno a derivada da outra. Marromeno aí que eu digo a menos de constante, tá? A menos de coeficiente, tá? Então, que a derivada de uma delas está marromeno ali também no produto. Tá bem? Então, essas são as duas formas que pode aparecer uma integração para que vocês usem a substituição, ok? Agora, esse nosso caso é o seguinte, eu tenho duas funções que são deriváveis, tá? Tem um produto entre essas funções, mas uma delas é uma função e a outra é a derivada de outra função. Então, nesse universo aqui, eu tenho um produto de duas funções com naturezas distintas. O que significa naturezas distintas? Eu posso ter um polinômio e uma trigonométrica, eu posso ter uma logarítmica e um polinômio, eu posso ter, sacou? Naturezas distintas nesse sentido. Não vai ser produto com todo mundo sendo polinômio. Beleza? Então, tenho duas funções de naturezas distintas, tá? E a técnica de integração por partes, ela vem da regra do produto, tá? Eu pode apagar o quadro 2? Pode? Então, se ela vem da regra do produto, é o seguinte, se eu tenho duas funções, então, f e g de x, e eu quero calcular a derivada dessas duas funções, desse produto de funções, qual que é a derivada do produto? Derivada da primeira vezes da segunda, vou só mudar a ordem. Mais a primeira vez a derivada da segunda? Eu só joguei as derivadinhas para o lado de lá. Aí, eu olho para a integral da derivada. Isso aí vai ser isso mesmo. Se eu olho para a integral dos dois lados, aqui aparece um dx, né? Aqui aparece um dx. Aí eu tenho a integral da derivada, tá? Existe um teorema no qual a gente não vai demonstrar em sala de aula, que esses dois objetos, eles comutam, ou seja, a derivada pode vir de fora da integral e a integral pode ir para fora da derivada, tá? E mais do que isso, que ele olha a integral da derivada de uma função é a própria função lá dentro, tá? Isso você pode até tentar se convencer pelo seguinte motivo, de que a integral de uma função é a sua primitiva, não é isso? E o que é a sua primitiva? É a função na qual a sua derivada dá o camarada aqui de dentro, não é isso? Certo? Então, em alguma instância, vocês percebem que olhar para a antiderivada, a integral da derivada é meio que a função mesmo que está lá dentro, sacaram? Tem um rigor aí por trás, não é uma operação inversa, tem uma demonstração rigorosinha aí, mas é factível, é possível que vocês se convençam pensando que a integral de uma função é a primitiva dela. E a primitiva dela é a função na qual a sua derivada dá ela.
Não é isso? Então, em alguma instância, está mais ou menos conversando aí, mas a gente não vai demonstrar, tá bom? Então, a integral da derivada é a função que está lá dentro. E esse daqui é a integral da soma, é a soma das integrais, né? Então, fica a integral de g de x vezes f' de x d de x, mais a integral da f de x vezes g' de x d de x. Ok? Como eu coloquei lá no quadro 1, eu vou olhar para essa integral, tá? Então, a integral, vou até deixar de cá mesmo, de f de x vezes g' de x d de x, essa integral é o quê? É f de x vezes g de x, menos essa integral, né? G de x vezes f' de x, d de x. Então, percebam que eu estou olhando essa integral como sendo a diferença entre essa integral por esse produto de funções, certo? É só um jeito de olhar a mesma integral, concordam comigo? Essa integral, ela pode ser vista como essa diferença de funções, ok? Tá? Então, eu vou escrever isso aqui do lado de lá. Pode ser? Não, pode ser. Então, isso daqui vai ser f de x vezes g de x menos a integral da g vezes a f' de x d de x. Seria mais didático se fosse tudo amarelo de cá. G vezes f'. Tá bom. Agora, existe uma maneira de renomear essas coisas para facilitar a nossa vida, tá? Então, como é que a gente vai renomear? A função f, eu vou chamar ela de u. Se eu vou renomear a integral, eu tenho que renomear todo mundo, tá? Tem que renomear todo mundo. Então, a função f eu chamo de u. E tudo que sobra nessa integral, poxa, eu queria recursos didáticos. Tudo que sobra nessa integral, a gente vai chamar de outra coisa, dv. Por que dv? Porque isso aqui são derivadas, não é? Então, é como se eu introduzisse novas variáveis, u e v. Tá? Então, a função eu chamo de u, e tudo que sobra dessa integral, eu chamo de dv. Então, dv vai ser quem? G' de x, d de x. Okay? De u, a primeira linha abaixo eu derivo, né? Quem é du em relação a x? Du em relação a x é f' de x, d de x, não é isso? Daqui para cá eu derivo. Tá? E daqui para cá? Adivinha? Eu vou integrar, né? Se eu quero ver, eu vou integrar. Então, a integral em relação a v é v, ok? Aí teria mais a constante, mas você guarda aqui a constante, você jogar tudo num pacote só lá no final, tá? A integral da derivada a gente já viu que é a própria função, né? Então, isso aqui me dá g de x. Então, eu estou só reescrevendo essa integral como sendo a partir de duas outras variáveis. Só para facilitar a nossa vida. E vai facilitar. Por quê? Se nessas novas variáveis, como é que fica essa integral? Vou fazer aqui grandão. Como é que eu escrevo essa expressão toda nessas novas variáveis? Fica a integral de u dv, integral de u dv é igual a quem é f vezes g?
F vezes G é U vezes V, né? U vezes V menos a integral. Quem é a G? É o V. Quem é o F'? F' de x, D de x. Deu. Vou explicar novamente. A ideia é, eu tenho duas funções de naturezas distintas. Eu quero calcular a integral do produto dessas duas funções de naturezas distintas. Uma delas eu chamo de U, e todo o restante da integral eu chamo de dv. Ok? E aí, como é que fica essa integral? Ela vai ser... Porque eu vou reescrever essa igualdade, né? Que vocês já viram lá do quadro 2, que eu posso sair dessa integral e cair nessa. Ok? E aí, como é que a gente vai escrever uma formulinha para facilitar a nossa vida? U vai ser uma das funções, tudo que sobra é dv. Da primeira linha para a segunda linha, abaixo de U, eu derivo. Da primeira linha para a segunda linha, abaixo de dv, eu integro. Ok? Ok. E aí, como é que eu vou reescrever essa sentença aqui em cima? Isso que era U vezes dv passa a ser U vezes V, e aí vem essa setinha, U vezes V, ok? Menos a integral de V du, porque é a integral de G de x vezes F' de x, D de x, ok? E aí, então, eu consigo escrever aquela primeira integral dessa maneira. Como eu disse para vocês, isso aqui é para facilitar a nossa vida, tá? Acreditem, vai facilitar. Acreditem. Tá bem? Então, é uma maneira de se ver essa sentença aqui de cima. Para facilitar a vida de vocês para decorar, aqui na primeira linha é só renomear a integral, não é? Como é que você vai partir para a igualdade? Vai fazer uma cruzinha, U vezes V, menos V vezes du. Ok? Só fazer essa meia cruzinha aqui, facilita para vocês. Vocês vão perceber essa estratégia ao longo dos exercícios, tá? Aí vocês podem me perguntar o seguinte, professora, mas como é que eu vou saber, já que são de naturezas distintas, quem é que vai ser U, quem é que vai ser dv, como é que eu vou fazer essa escolha? Há um tempo atrás, como você vai ter só um produto de duas funções, eu poderia dizer para vocês, uai, escolhe uma, se não for aquela, é a outra, né? Certo? Mas, hoje em dia, tem já um material, assim, tem na internet isso, mas, na verdade, é um artigo já demonstrado que tem uma listinha de prioridades de escolha da função 1. Tá? Eu não sou boba nem nada, vou facilitar a vida de vocês e vou falar para vocês o que é isso. E a gente vai usar isso para facilitar a vida. Tá bem? Não vou demonstrar, quem quiser você consegue achar na internet, é um artigo em português, então suavão, tá? Mas a gente não vai demonstrar. Qual é, então, essa prioridade para a escolha de U? Vou fazer de cá. Prioridade para a escolha de U. Tá? A mais prioritária de todas da vida é a logarítmica. A outra prioridade, segunda, são as funções inversas. Ok? Inversas trigonométricas, tá? Como terceiro de prioridade, a gente tem as funções algébricas, que na verdade são os polinômios, tá? A outra prioridade são as trigonométricas.
E por último, a exponencial. Então, a prioridade maior é essa, então você pode olhar como sendo uma coisa descendente, tá? Para facilitar a vida, é o que a gente chama de LIAT. Tá? Prioridade de escolha, LIAT. Primeirinha, bem grandona lá, logaritma. Depois, inversa. Depois, algébrica, ou polinômios. Depois, trigonométrica e depois, exponencial. Ok? Facilitando a vidinha de vocês. Tá bom? Então, tá bom. Então, no resumo dessa aula, a gente vai precisar de duas coisas. Entender quem é que é U, quem é que é DV nesse rolê. Para a escolha de U e DV, só lembrar dessa sequencinha. E aí, a gente integra. E vida que segue. Sucesso? Vamos para a primeira prática? Vamos para a primeira. A primeira que eu escolhi, que é essa primeira aí de por partes, é x vezes e elevado a x. É essa daqui. Essa daqui é uma clássica, tá? Uma clássica. Vem comigo. Quem que a gente vai chamar de U? A gente tem logarítmica? Não. A gente tem inversa? Não. A gente tem algébrica, que é polinômio? Tem, né? Então, o meu U vai ser o X e o DV vai ser todo o resto. Ok? E eu vou fazer do jeito que eu espero que vocês façam na prova. Porque vocês precisam ser mais do que nunca organizados. Por que vocês precisam ser organizados? Pode ser que você tenha no meio do rolê 3 integrações por partes. E aí você vai e volta, 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 aí você vai e volta. Precisa de organização, tá bom? Lembra que a professora não tem bola de cristal ainda, tá? Então vamos lá. U é x e tudo que sobra é dv. O que sobra? E elevado a x dx. Abaixo de u, a gente deriva. Quem é du em relação a x? Dx. Ok? Abaixo de v, a gente integra. Qual é a integral de e elevado a x dx? Ela mesma. Então, o meu v é e elevado a x. Professora, mas não tem que ter o mais a constante aqui? Na teoria, sim. Só que vocês se lembram que a gente fez até um comentário que um colega perguntou, que por que não poderia juntar devagarzinho? Poderia, mas a gente vai escolher jogar tudo no mesmo pacote lá no fundo, essas constantes, tá bom? Então, a menos de constante, dá tudo certo, tá? Então, tá bom. E aí, agora, como é que eu escrevo lá? Essa integral aqui, então, ela pode ser vista como U vezes V, que é x vezes e elevado a x, menos a integral de v du, que é e elevado a x dx. Entenderam? Por isso que eu fiz a setinha assim, para facilitar para decorar. Sim? Essa integral aqui, ela é imediata, não é? E é isso que eu disse que vai facilitar a vida de vocês. Porque você sempre vai cair ou numa integral imediata, ou numa integral que você já sabe resolver. Tá? E aí, então, qual que é o valor dessa integral toda? Copia tudo, x vezes e elevado a x, menos, qual que é a integral de e elevado a x dx? Ela mesma. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Ah, quer fazer uma firulinha, quer pôr exponencial em evidência, não sei o quê. Não, não precisa disso não. Tá? Não precisa disso não. Aí se quiser, fica à vontade. Mas não me erre. Tá bem?
Entenderam? Entenderam? Vai ficando mais natural, tá? A coisa vai ficando mais natural, tá bom? Com a prática fica mais natural. Posso passar para a próxima? Posso? Então, bora lá. Oi? Repetir? Repito. Vem comigo. Eu tenho, essa é a integral, eu quero calcular a integral de produto de funções de naturezas distintas. Uma é um polinômio ou uma função algébrica e a outra é uma exponencial, certo? Aí a pergunta que eu te faço, então, já que são produtos de funções de naturezas distintas, quem que eu vou chamar de quê no rolê? Bom, de U é pela prioridade do Liat. Então, logarítmica não temos, inversa não temos, algébricas temos. Então, o U é algébrica. Tudo o que sobra é dv. Okay? Então, de U para a linha de baixo a gente deriva, e de dv para a linha de baixo a gente integra. Okay? Então, v vai ser a exponencial em x. Né? E aí, então, eu volto lá para a minha igualdade. Eu vou substituir, né? Não é substituição, porque eu não vou mudar de variável. Eu só estou fazendo uma renomeação de funções para facilitar a minha vida. Tá? Não estou fazendo uma mudança de variáveis. Estou fazendo uma renomeação. Tá? Então, como é que eu vou escrever essa identidade daqui para lá? U vezes V menos a integral de V du. U vezes V menos a integral de V du. U vezes V menos a integral de V du. Eu caí aqui numa integral imediata, né? A integral da exponencial é ela mesma. Por quê? Quando você deriva a exponencial, a derivada dela é ela mesma. Tá bem? Melhor? Melhor? Então, tá bom. Podemos ir para o próximo? Podemos? A próxima, vocês já podem falar agora para mim, professora. Mas aqui eu tenho, perdão. Aqui eu tenho uma composta de funções. Pois é, anjo. Quando você tem composta, como é que você integra? Quando você tem uma composta de funções, qual que é a técnica para integrar? A gente só viu duas técnicas, people, me ajuda. Substituição, tá? E para a técnica de substituição, você chama de U a função interna, né? Ok? Em que eu chamar de U a função interna, pode ser que caia numa integração por partes. Entendeu? Então, bora lá? Segundo exercício. Integral de e elevado à raiz de x dx. Como é que eu ataco esse problema? Esse problema é um problema de composta de funções. Como que se ataca um problema de compostas de funções? Chama de alguma coisa quem está dentro, né? Eu não vou chamar U para não ficar redundante, tá bom? Fala aí uma letra favorita de vocês. A? Muito bom. Vou chamar então de A grande a função mais interna, que é esse camarada aqui. Raiz de x. Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, não é? Ok? Se eu tenho a função, a linha de baixo é sempre derivar, não é? Então, quem é dA em função de x? É a derivada de x elevado a meio em relação a x. Qual é a derivada de x elevado a meio? Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. É isso? Então, ok. Tá, mas isso aí não está muito bom não, né? Porque x elevado a meio é a, não é? Então, eu tenho que ajeitar um pouquinho mais esse negócio, concordam comigo?
Tem que dar uma ajeitadinha, não é só chegar e vral substituir lá, precisa dar uma arrumadinha. Como é que você dá essa arrumadinha? dA é igual a 1 sobre 2. Quem é x elevado a meio? É A, né? dx. De cá só fica x, de lá só fica coisas em A. Então, isso aqui vai me dar o quê? Que 2 vezes A dA é igual a dx. Agora sim está sucesso para substituir, né? Porque aqui eu tenho e elevado à raiz de x, que vai ser e elevado a A, e me sobraria só o dx para substituir, né? E o dx está aqui, ó, livrinho para substituir. Entenderam? Ela é mais, como é que eu posso falar? Um pouquinho mais inteligente. Precisa de um pouquinho mais de tato, tá? Então, vamos lá. Tá, agora a gente consegue substituir, né? Então, isso aqui vai ficar integral de e raiz de x, a gente chamou de a. dx vai ser o quê? 2 vezes a dA. Olha só para você ver. Esse 2 aqui vai para fora. Quem é essa integral? A elevado a dA. É x elevado a x dx, não é? Não é não? Não é não? Poderia até ter feito em outra variável, né? Prefere que eu faça em outra variável agora, só para facilitar a vida? Vocês viram que é a mesma coisa, ou não? Por favor, se manifestem. Viram que é a mesma coisa? Então tá bom. Olha lá, hein? Esse 2 aqui vem para fora. Ficou então a integral de A vezes E elevado a A d de A. Variável vezes exponencial nessa variável, d dessa variável, é variável vezes exponencial dessa variável, d dessa variável. Viram que é a mesma coisa? Então, tá bom. Então, aqui vem 2 vezes, então eu vou só copiar esse resultado, né? Onde tem x, eu vou pôr A grande. 2 fica lá grandão de fora. Onde tem x, eu vou pôr A grande. Então, fica A vezes E elevado a A grande menos E elevado a A grande. Aí, vocês poderiam falar para mim, professora, mas e a constante? Deixa a constante lá no fim só. Só bota ela lá no fim. Bota todo mundo no mesmo pacote lá no fim. Eu sair de x, tem que voltar para x. Quem é A em relação a x? Quem é A em relação a x? Raiz de x. Opa, aqui não vai ficar bom não. Então, isso aqui fica 2 vezes raiz de x vezes e elevado a raiz de x menos e elevado a raiz de x. Agora sim, coloca lá sua constante arbitrária de integração favorita. A integração por partes foi a mesma, certo? O grau de dificuldade dessa, eu colocaria ele como sendo 0. O grau de dificuldade dessa, eu colocaria ele como sendo 1. De 0 a 10. Porque essa daqui você precisa ter uma artimanha, tá? Uma artimanha. Entenderam, meus amores? Sim? Ah.
essa parada aqui. Esse camarada aqui, eu só peguei esse camarada aqui, né? Certo? Concordou que é a mesma função, né? Que é a mesma integral. Variável vezes a exponencial nessa variável, d dessa variável. Variável vezes a exponencial nessa variável, d da variável, certo? Isso aqui foi. Mas tinha um 2zinho lá multiplicando, né? Então, o 2zinho tem que estar aqui multiplicando todo mundo lá dentro. Qual é o resultado dessa integral? O resultado dessa integral é o mesmo que o resultado desta integral, que é isso, né? Então, o resultado dessa integral é isso. Seria mais uma constante, mas a constante a gente bota ele só no finalzão, tá? Então, fica 2, que tem esse 2, vezes o resultado dessa integral, que é isso. Menos, não precisa pôr a constante, tá? Que é o Czinho. E daí, como eu comecei integrando em x, eu preciso sair de a e voltar para x. Sacou? Quem é a em função de x? A eu chamei de seno a raiz de x. Então, onde eu tenho a, eu tenho que colocar a raiz de x. Sucesso? Então, beleza. E aí, só lá no finzão que coloca essa constante arbitrária de integração. Tá melhor? Tá? Então, bora pro próximo? Agora vem outra, que supostamente seria uma função sem ter produto, né? Supostamente? Supostamente. Mas eu tenho uma produto aqui, não tenho? Não tem umzinho ali? Eu estou rindo por trás da máscara. Vamos fazer essa? 3. Apaga aqui? Ou deixa o liate aí para nós? Deixa o liate? Deixar aqui um pouquinho. Pode apagar esse quadro inteiro? Pode? Eu prometo para vocês que vai ficar melhor ao longo da aula, tá? Mas vocês também precisam me prometer que vocês vão fazer a parte de vocês, que é fazer continha, tá? Senão aí não adianta. Terceiro, integral de ln de x, d de x. Ok? Tenho isso aí como sendo um produto de funções, não tenho? Tem? Se você coloca 1 aqui, ln vezes 1. Certo? Okay. Quem é que eu chamo de u nessa paradinha? ln, que é a logarítmica. Então, u é o ln de x. Tudo que sobra é dv, né? Então, dv é 1 vezes dx. Certo? Esse 1 aí precisava estar aí? Não, precisa não. É só para mostrar que é produto de funções, que você sempre consegue ver como produto. Tá bom. Da primeira para a segunda linha em relação a u, eu faço o quê? Derivo. Quem é derivada de u em relação a x? 1 sobre o argumento vezes dx. Né? Eles já estão percebendo que eu já estou jogando dx para lá direto, né? Para evitar de espaço. Embaixo do dv eu faço o quê? Integro. Quem é v em relação a x? Quem é v em relação a x? Se dv é dx, quem é v? É x, ué. Não é não? Talvez para vocês aqui deve estar estranho, porque vocês não devem ter assimilado o seguinte. Isso daqui é integrar 1 dv.
E o que significa isso? Qual é a função que quando você deriva em relação a v te dá 1? Quando você deriva v em relação a v, te dá 1, né? Então, a integral de 1 dv é v, mais sua constante arbitrária de integração. A integração de k em relação a x é k vezes x, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Se você bota esse k igual a 1, acabou, né? Melhor? Melhor? Então, tá bom. Então, literalmente, o que eu estou fazendo daqui para cá é integrando. Literalmente. A derivada da integral, a integral da derivada, que a gente já falou, é a própria função, né? Nesse caso aqui, é integrar 1 mesmo, que é a constante. Massa. Tá bom, então bora substituir lá em cima, né? Então fica como? U vezes V, que é x ln de x, menos a integral de v du. Porque daqui eu tinha U aqui embaixo, dv. Isso aqui pode ser escrito como U vezes V menos a integral de v du. Menos a integral de v du. Sim? Facilitou a nossa vida? Horrores, né? Porque eu estou multiplicando e dividindo por x. Isso aqui é quantos milhão? 1, né? Então, como é que fica esse resultado dessa integral? X vezes ln de x menos, quem é a integral de 1 dx? Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Isso é finito. Difícil? Tá estranhinha ainda, né? Tá um pouquinho engasgadinha ainda, né? Mas vai dar uma melhorada. Acredita em mim. Literalmente é só aplicar isso daqui, né, gente? Escolhe quem é U. Quem for U, o restante todo da integral é dv. Ok? Vejo quem é U em relação vejo quem é du em relação a x, vejo quem é v em relação a x, e aí eu substituo nessa fórmula. Ok? É literalmente só isso. Escolher quem é U e aplicar essa fórmula. Se essa integral aqui não der uma integral mais fácil do que essa daqui, a sua substituição não foi legal. O seu renomeamento de funções não foi legal. A ideia é que sempre aqui caia num troço simples, tá? Se não estiver caindo, ups, cuidado. Bom? Próxima. X vezes ln de x. Tem o produto de duas funções de naturezas distintas. Integração por partes. Quem eu chamo de U? ln de x. E todo o resto é dv x dx. De U para a linha de baixo eu derivo. Qual é a derivada da ln de x? 1 sobre x dx. De dv para a linha de baixo eu integro. Qual é a integral de dv? V. Qual que é a integral de x dx? X ao quadrado sobre 2. Polvo. Então tá bom. Então como é que eu reescrevo lá?
U vezes V, que vai dar x ao quadrado sobre 2 vezes ln de x, menos a integral de quem? V du. X ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre x dx. Essa daqui é uma integralzinha super simples, né? Tem um camarada aqui que está sobrando, dá para cancelar ele. Esse meio vem para fora da integral. Eu basicamente preciso integrar x dx, não é isso? Sim? Então fica x ao quadrado ln de x sobre 2 menos meio da integral de quem? X dx. Qual que é a integral de x dx? Não ouvi. Qual é a integral de x dx? X ao quadrado sobre 2. Acabou. 2 vezes 2 dá 4. Dá para colocar 4 aí embaixo. Difícil? É fácil se vocês estão estudando. É fácil se vocês sabem, no mínimo, as integrais mais simples. Aquelas que eu venho falando desde a semana passada, desde a segunda-feira. Amarra as carças, meu povo. Essa semana a gente termina já com as técnicas, viu? Quarta-feira é a última. Então, beleza. Essa daqui já foi também. Vamos para a próxima. Para ela, eu já vou apagar o quadro 1. Vem comigo? Tem o produto de duas funções de naturezas distintas, não é? Quem eu chamo de U? Tem a logarítmica? Tem inversa? Tem algébrica? Tem. Então eu chamo U da algébrica. E o dv é todo o resto. O que sobra? E elevado a 3x dx. Ok? Da linha de baixo de U em relação a U, o que eu faço? Derivo. du é dx. Da linha de baixo em relação a dv, eu faço o quê? Integro. Qual é a integral de e elevado a 3x? Não. Isso aqui é uma composta, não é? Aí aqui eu tenho uma substituição. Porém, todavia, entretanto, contudo, quando isso ficar mais natural para vocês, vocês já vão fazer direto. Mas vamos lá. E elevado a 3x dx. Para integrar essa, que é uma composta, como é que eu faço? Chamo o camarada interno da composta de U. Isso daqui eu estou fazendo um asterisco aqui, vou resolver ela aqui no canto. Então, U eu chamo de 3x. Quem é du? Falei para vocês que no meio de uma integral poderia ser que vocês precisassem fazer outra, né? Tá vendo? Por isso que a gente precisa ser organizado, tá? Então, eu chamei esse camarada aqui de asterisco, vou resolver ele num cantinho, tá? Se soubesse já que essa aqui é a primitiva imediata, era só chegar aqui e jogar.
Se não sabe, puxa num cantinho e faz. Bom? Quem é a derivada de u em relação a x? 3dx. Então, como é que fica essa integral? Integral de e, 3x eu chamei de u. Quem é dx em relação a du? du sobre 3. Então, isso aqui fica 1/3. Quem é integral de e elevado a u du? E elevado a 1. Mais sua constante arbitrária de integração. Então, isso aqui é 1/3. Quem é e elevado a u? E elevado a 3x, mais sua constante arbitrária de integração. Acreditam em mim? Não, tá bom. Beleza. Então, como é que eu substituo lá em cima? U vezes V, x vezes e elevado a 3x sobre 3. Opa! Nossa, isso aqui tá beleza, hein? Menos a integral de v du. Essa aqui é mais uma que dá para fazer imediatinha, né? Agora que vocês já estão mais safos. Que é exatamente igual a essa, né? Então, isso aqui é fazer de cá assim. X vezes e elevado a 3x sobre 3 menos 1/3. Qual é a integral de e elevado a 3x? 1/3 de e elevado a 3x mais sua constante arbitrária de integração favorita. Daqui para cá, é essa mesma integral, né? Certo? Vou apagar esse aqui e a gente coloca assim numa linha toda. Esse camarada aqui é esse camarada aqui. Melhor. Esse aqui é x vezes e elevado a 3x sobre 3 menos 1 sobre 9 elevado a 3x mais a constante arbitrária de integração favorita. Difícil? Não. E não tem nada de estratégia aqui de tipo, tirei do bolso, né? Eu dei para vocês todas as ferramentas, né? Quem você chama de U. É que daí, depois de quem você chama de U, aí é com vocês, né? Então, tá bom. Próxima. X ao quadrado, ln de 2x. Lembra para vocês que eu disse que eu ia colocar funções que já caíram numa prova minha? Na minha tinha secante à sexta. A gente vai fazer secante ao cubo, que é uma clássica. Já vi que não vai dar tempo de fazer tudo.
Ou a sexta ou a sétima, eu não lembro qual que era. Bom, vem comigo. De fora eu tenho um produto de funções de naturezas distintas, não é isso? Certo? Nessa daqui? Quem que eu chamo de U? Só lembrar do Liat, né? Logarítmica. Então, o meu U é o ln de 2x. E o meu dv é o quê? Todo o resto, né? Abaixo de U eu derivo. Quem é du em relação a x? 1 sobre o argumento. Mas o argumento ainda é uma função, não é? Então, fica 1 sobre 2x vezes a derivada de 2x, que é 2 dx. Ok? Esse camarada aqui, vai embora aqui esse camarada aqui. E abaixo de dv, o que eu faço? Integro. Para Deus, não. Tadinho, Deus não sabe fazer isso aqui não, coitadinho. Estou preocupado com outras coisas. X ao quadrado dx. Então, da linha de baixo de dv, eu integro. Integral em dv, v. Integral de x ao quadrado dx, x ao cubo sobre 3. Tá, agora, bora arrumar lá em cima. Essa integral é igual ao quê? U vezes v, que é x ao cubo sobre 3 vezes ln de 2 vezes de 2x, menos a integral de VD1. Esse 2 aqui ajustou com esse 2 aqui. Então, ficou x ao cubo sobre 3 vezes 1 sobre x dx. Essa daqui é bem mais simples, né? Essa daqui é imediata. Cancela com uma daqui, com um daqui. Então, essa integral fica igual x ao cubo ln de 2x sobre 3 menos 1/3. Qual que é a integral de x ao quadrado dx? Qual é a integral de x ao quadrado dx? X ao cubo sobre 3. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Difícil? Não, né? Tá ficando melhorzinha? Tá processando melhorzinho? Tá? Então, tá bom. Sexta, então. Saudades de uma sexta. Beijão falou, valeu. A sétima e a oitava são semelhantes. E vocês já podem, depois que a gente fizer com ela, vocês podem fazer com a com seno, tá? A gente poderia fazer, mas a gente gastou muito tempo com as outras. Então, fica de tarefinha para vocês, tá bom? Do mesmo jeitinho que a gente fizer a análise para cá, vai cair para cá, é a mesma estratégia, tá bom? Então, vamos para a sétima. A gente já começa a emergir no mundo trigonométrico. Quem que eu chamo de quê? Lembra do Liat? Logarítmica temos, inversa temos, algébrica temos. Então, eu chamo U de x e todo o resto de dv. Okay? Daqui para baixo, eu derivo. Quem é du em relação a x? Dx. Daqui para baixo, eu
Integro. Quem é dv? A integral de dv? V. Quem é a integral de cosseno de x dx? Seno de x, né? Ok. Mais sua constante arbitrária de integração, mas ela vai estar toda lá no último pacote. Belezura. Então, isso daqui, que na verdade é o dv, como é que eu posso escrever? U vezes V, x seno x, menos a integral de V du, seno x dx. Que difícil. X seno x. Qual é a integral de seno? Menos cosseno. Esse menos daqui é esse menos daqui, que é da fórmula. Esse menos daqui é esse menos dessa integral. Tá bom? Então, isso aqui fica x seno x mais cosseno x mais sua constante arbitrária de integração favorita. Entendido? Entendido. Podemos ir para o próximo? Podemos? Sim. Tá mais suavinho? Tá ficando melhorzinho, né? Tá ficando melhorzinho. Então, beleza. Então, bora para x ao quadrado cosseno, que vai ser igual, mas diferente. Eu tô com medo de não caber aqui, eu vou fazer de cá. Vem comigo? Produto de funções de naturezas distintas. Quem eu chamo de U? Tem logarítmica? Não. Temos inversa? Não. Temos algébrica? Temos. X ao quadrado, então, é U. E tudo que sobra é dv. Quem é a derivada de U em relação a x? 2x dx. Quem é integral de dv? V. Quem é integral de cosseno? Seno. Então, como é que eu posso escrever essa função? U vezes V, que é x ao quadrado vezes seno de x, menos a integral de V du. 2x seno x dx. Como é que eu resolvo 2x seno x dx? Outra por partes, né? Sim? Aqui eu também tenho um produto de funções de naturezas distintas. Vou chamar isso aqui de um A grande. Vou resolver isso num cantinho. Pego o resultado dessa integral e continuo aqui na frente. É assim que eu espero que vocês façam na prova, tá? É assim que eu espero que vocês façam na prova. Tá? Porque o resultado dessa integral aqui vai ser exatamente tudo isso junto, sacou? Então, para não ficar carregando aqui tudo junto, faz um cantinho, pega o resultado e volta. Faz um cantinho, pega o resultado e volta. Tá bom? Vocês concordam comigo que para integrar, basta colocar o 2 para fora, né? Sim? Então, eu já vou integrar, na real,
x seno x, que era exatamente o que eu tinha dito para vocês fazerem para casa. Então, eu tinha que integrar, era x ao quadrado seno aqui. Bom? Beleza, mas eu faço ela. Não dá nada não. Quem eu chamo de u? X. Todo o resto é? Todo o resto é? Todo o resto é? dv. Quem é a derivada de u em relação a x? dx. Quem é v em relação a x? Menos cosseno de x. Então, o que que dá essa integral? U vezes v, vai ter esse meninhos aqui de fora, né? Então, é menos x cosseno x, menos a integral de v d1. Esse menos com menos de lá vira mais. Cosseno de x dx. Ok? Entenderam que o menos da fórmula com esse menos do v aqui virou mais, né? Sacado? Então, isso aqui é menos x, cosseno x, integral do cosseno. Integral do cosseno. Seno. Ok. Vou até um coraçãozinho aqui. Bora voltar lá para a nossa integral. Então, isso aqui fica x ao quadrado seno de x menos 2 vezes, quem é o a? Menos x cosseno x mais seno x. Mais uma constante arbitrária de integração aqui qualquer. Virou tipo um C meia lua. Tá bom? Então, só dando uma arrumadinha, que nem precisa, mas só para esse menos aqui vira mais. Não, deixa assim mesmo. Vou só trocar essa ordem aqui para ficar o mais na frente e o menos depois, tá? E para agora caber o Czinho. Precisaria fazer um chuveirinho? Não, faz não. Faz não. Tá? Não precisa disso não. Difícil? Não. Próxima. Com isso a gente já fez essa, fez essa. Opa, essa aqui eu queria. Essa e essa aqui eu queria. Essas aqui eu até animei. Vamos lá. Integral da secante ao cubo. Uma clássica. Como é que a gente pode olhar secante ao cubo? Como secante ao quadrado vezes secante, não é isso? Secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. Quem é a secante ao quadrado em termos da tangente? Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Nossa, eu canso de fazer isso. Vocês podiam começar a decorar também. Se eu dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, isso aqui me dá tangente ao quadrado mais 1 igual a... Passou da hora, hein, gente? Passou da hora. Secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado.
Então, isso aqui é igual a integral da secante de x, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de x dx. Aí eu posso olhar, quebrar ela como sendo a integral da soma, tá? Se eu fizer um chuveirinho aí, eu posso integrar como da soma. Causa de que eu quero olhar isso? Porque a integral da secante de x a gente fez no começo da aula, né? Então, basta integrar o quê? Secante de x vezes tangente ao quadrado de x dx. Ok? Essa daqui a gente já sabe, certo? Ln do módulo da secante mais a tangente. Foi a segunda que a gente fez na aula hoje. Tá? Aqui, ó. Essa daqui que você multiplica e divide por secante mais tangente. Essa daqui a gente já sabe. Essa daqui a gente precisa pensar um pouquinho, mas não muito também, né? Por quê? Vou fazer aqui um azinho nela. Vou fazer aqui embaixo. Como é que eu posso olhar? Secante de x vezes tangente de x vezes tangente de x dx. Bom, quem é mais fácil eu integrar? É mais fácil eu integrar secante vezes tangente ou integrar tangente? Integrar secante vezes tangente, né? Que é imediata, certo? Então, essa daqui eu vou chamar de U, e essa daqui, restante, tudo aqui eu chamo de dv. Então, U é igual a tangente de x, e o dv é todo o resto, que é secante vezes tangente vezes dx, né? Derivada de U em relação a x, secante ao... Vamos, gente, está acabando. Secante ao quadrado. Quando eu saio de dv e vou para v, eu integro. Qual que é a integral da secante vezes a tangente? Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da secante, secante vezes tangente. Então, isso aqui é secante, né? Ok? Então, isso aqui fica o quê? U vezes V, secante de x vezes tangente de x, menos a integral de v du, secante ao cubo de x dx. Essa é uma estratégia que a gente usa muito, tá? De às vezes você está resolvendo uma integral e lá no meio aparecer ela de novo com um sinal negativo. Aí você tem que passar para o lado de lá. Sacou? Então, beleza. Então, como é que fica essa integral aqui? Quem é a integral da secante? Ln do módulo da tangente de x mais a secante de x. Como é que eu resolvo essa integral? Essa integral, que é a mesma coisa que secante vezes tangente. Tangente de x menos a integral da secante ao cubo de x dx, que é de onde eu parti, né? Agora, se eu estou de um lado, eu tenho ela positiva, do outro lado eu tenho ela negativa, se eu passar para cá, vou ter duas vezes ela, ok? E duas vezes ela, e aí eu já resolvi, né? Porque aqui não tem mais nada para integrar, concordam comigo? Sacaram? Ah, beleza. Então, se eu jogo esse camarada para lá, eu tenho que duas vezes a integral da secante ao cubo de x dx é igual a ln do módulo da soma tangente de x mais secante de x
mais secante de x vezes tangente de x. Tá. Se eu passo esse 2 dividindo, a integral da secante ao cubo de x dx é igual a 1 sobre 2 ln do módulo da tangente mais a secante, mais 1 sobre 2 da tangente vezes a secante, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Bonitinha, né? Bonitinha. Mas ela não é uma integral que você tiraria da cachola da primeira vez. Tá? Essa e a da secante, elas têm o mesmo nível de dificuldade. Mesmo nível de dificuldade. Tá? A dificuldade daqui está em entender que quando você olha para essa fatoração, né, quando você olha para esse produto, essa integral aqui recai na secante ao cubo. E o fato dela recair na secante ao cubo com sinal negativo, quer dizer que você já resolveu. Tá? Então, só lembrando o passo a passo. Secante ao cubo, você olha ela como secante vezes secante ao quadrado. Secante ao quadrado, você escreve ela em função de tangente ao quadrado. Aí, você abre nessa soma. Essa você já sabe a integral. Essa daqui, quando você resolve ela num cantinho, aparece como dependendo de secante ao cubo. Tá? E como ela está com sinal negativo, quando você passa para o lado de lá, ela aparece com um doisinho. Esse doisinho, então, ele passa dividindo e resolvido o problema. Tá? Então, quantas integrais você teve que resolver nela? Uma só, né? Uma só. Tá bom? A outra a gente já usou. Tá? Entendido? Entendido? Vamos para arco tangente? Vamos para arco tangente. Vamos começar a dificultar. Tô piadista, né? Ô, gente. Piadista. Engraçadinha essa professora. Mas a aula foi aumentando de nível mesmo, né? Vocês perceberam? Da primeira para cá, na metadezinha, vocês falaram, não, tô entendendo. Eu falei, tá entendendo, então toma, né? Se tá entendendo, então toma. Mas vocês vão entender também. Isso daí também não é difícil, não. É assustadinha, mas ela não é difícil, não. Arco tangente. Quem chama de quê? Tem inversa? Tem inversa? Então, a inversa é o logaritmo. É o U, né? A inversa é o U. Então, eu chamo de U arco tangente de x. E o dv é todo o resto. Okay? De novo, eu tenho um produto de naturezas distintas, né? Arco tangente vezes 1. Beleza. Qual é a derivada da arco tangente? Vem comigo. Vou fazer rapidinho. Se y é arco tangente de x, o x é a tangente de y, ok? Então, a derivada em relação a x de k é 1. Derivada da tangente? Derivada da tangente. Secante ao quadrado. Secante ao quadrado de y de x, né? Aí, porque o y é uma função de x. Ok. Então, y' de x é igual a 1 sobre a secante ao quadrado de y, mas quem é a secante ao quadrado de y? É 1 mais tangente ao quadrado de y. Quem é a tangente de y?
x. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Derivada de y, que é a derivada da arcotangente de x, é 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado. Beleza? Todas as outras são essa mesma estratégia, só uma regra da cadeinha lá dentro, tá? Você considera ela como sendo a função inversa e taca ali pau. Bom? Tá bom. Então, a derivada de... Agora, hoje em dia, eu falei bem rápido essa derivada. Hoje em dia, está bem melhor do que quando a gente falou de derivada de inversa? Soou mais natural ou ainda ficou meio... Mais ou menos, né? Isso aí foi eu perdendo o ar. Quem é a derivada de u em relação a x? É a derivada de arcotangente de x. Qual é a derivada de arcotangente de x? 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado dx. Quem é a derivada, quem é v em relação a x? Próprio x, né? Beleza? Deixa eu apagar aqui. Como é que eu posso escrever essa integral? U vezes V, x vezes arcotangente de x, menos a integral de V du. X sobre 1 mais x ao quadrado dx. Aí eu tenho um produto de duas funções, não tenho? A derivada dessa de baixo aqui está marromeno ali em cima, não está? Marromeno? Então, vamos chamar isso aqui de A. Aí a gente resolve ela no cantinho da amizade. Integral de x sobre x ao quadrado mais 1 dx. Se eu chamo esse camarada de u, certo? Du dx está aqui em cima, a menos de coeficiente, né? Então, se eu chamo u de x ao quadrado mais 1, du é 2x dx. Ou seja, du sobre 2 é x dx. X dx eu tenho aqui em cima, que é du sobre 2. E esse camarada aqui é u, né? Então, isso aqui é 1 sobre 2, integral de 1 sobre u du. Qual é a integral de 1 sobre u du? Ln do módulo de u. Mas quanto que é ln do módulo de u? Ln do módulo x ao quadrado mais 1. Alguns gabaritos, eles não vão colocar módulo quando a função lá dentro já for toda positiva, tá? Porque o módulo é para garantir que o camarada lá dentro é todo positivo. X ao quadrado mais 1 zero, ou é menor do que zero nos números reais? Nunca na vida, né? Então, tem números que não vão, tem alguns livros que não vão colocar como módulo, vão colocar só parênteses, tá bom? Só uma explicaçãozinha aí. Ah, beleza. Mas pode colocar módulo mesmo, não precisa ficar analisando isso não. Então, como é que fica essa integral? Fica x vezes arcotangente de x menos, quem é essa integral A? 1 sobre 2 do ln do módulo de x ao quadrado mais 1, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Difícil, meus amores? Trabalhosinha? Mais trabalhosinha. Mas a gente nem precisou fazer 3 por partes, né? A gente fez uma por partes e uma substituição, ok? Essa daqui foi uma por partes e a outra tinha sido uma estratégia, né? Mas era substituição. Então, é isso. Por hoje é só, pessoal. Fiquem bem. Se cuidem. Quarta-feira estamos aí.
O estudo dirigido vai ser aberto essa semana, lembrando que vocês têm que executar ele até onde der. Tem 2 atividades sempre que vocês têm que fazer. Teste de nivelamento e ou aprofundamento, ou o teste de revisão. Se não executar os 2 testes, não conta a nota. Precisa executar os 2 testes, tá? Beijos e abraços, fiquem bem, até quarta-feira.